Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a este novo vídeo em que eu vou explicar para vocês e vou falar sobre o assunto que será: existe um melhor dia para estar aplicando, utilizando as canetinhas? Seja ela o Monjaro, seja ela o Ozempic ou as outras canetas? Será que tem uma data melhor, um horário, coisas assim? Então, vamos solucionar esta questão. Vou dar algumas dicas relacionadas a isso, tá? Eu já vou dar spoiler, então tem sim, tá? Um dia melhor, que na minha opinião faz muito mais sentido de estar fazendo essa aplicação, e eu vou explicar por quê. Antes de mais nada, vou me apresentar, se você está vendo ou me conhecendo pela primeira vez. Meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva, e no meu consultório eu acabo atendendo pessoas que desejam emagrecer, tratar a obesidade, melhorar a performance esportiva e tudo mais, tá? Mas sem muitas delongas, vamos ao que interessa. Então, vou falar principalmente do Monjaro, que está mais em alta. Existe uma data melhor? Existe, pessoal. Geralmente, na quinta ou sexta-feira são os melhores dias para estar aplicando esse tipo de medicação, e eu vou explicar por quê. Esses medicamentos, de maneira geral, quando você faz a aplicação, pensa que a dose, seu corpo está ali sem nada, vamos colocar aqui embaixo. Então ele está sem dose alguma. Quando você coloca essa substância, ela faz um aumento mais rápido e começa a sustentar um platô, mas ele começa naturalmente a cair ao longo do tempo. Isso acontece para todas as medicações, então ela não funciona como se fosse uma linha reta, né? Ela sobe, fica sustentado por uma semana e cai no oitavo dia. Não é assim que funciona. Então ele faz ali uma subida da dose e ela vem caindo aos poucos, até chegar no novo dia que você aplica novamente e ela vai fazendo como se fosse uma ondulação com essa questão dos medicamentos. Lógico que quanto melhor o medicamento, menor vai ser essa queda, né? Ele vai tentar manter o mais estável possível essa molécula para que não tenha essa oscilação. Então isso acontece, mas nós sabemos ainda que esse aumento no começo é um pouquinho mais pronunciado. Por conta disso, e até do ponto de vista clínico, né, os pacientes mesmo referem que quando eles usam a medicação, os primeiros dias, primeiras 42, 72, 48, 72 horas, que são ali 2, 3 dias, geralmente tem um efeito mais pronunciado e depois o efeito ainda continua, mas fica um pouco mais adaptado, digamos assim. Então, se você aplica a medicação na quinta ou na sexta-feira, você naturalmente acaba cobrindo sexta, sábado e domingo, que são os piores dias para quem está tentando mudar a rotina, criar novos hábitos e tudo mais. Porque durante a semana, às vezes, a rotina é tão corrida que até facilita, né? Tem gente que fala assim, poxa, fica muito mais fácil de eu seguir dieta durante a semana. Porque eu estou no meu trabalho, eu já tenho que fazer marmita, não tem muito para onde correr. Agora, final de semana, me chamam para ir no churrasco, me chamam para sair, me chamam para consumir bebida alcoólica, e aí que mora a minha grande dificuldade, aonde eu tenho que tirar o meu aprendizado do ponto de vista de emagrecimento, comportamento alimentar e tudo mais. Então, uma vez que você usa a medicação quinta e sexta, você vai ter maior pico dessa substância nesses dias. E tem um segundo dado, pessoal, que é o quê? Vamos supor que você está usando essa medicação pela primeira vez. Respondam para mim, vocês vão ter a resposta também. É melhor você utilizar essa medicação numa segunda-feira, em que provavelmente você é alguém que precisa trabalhar ou tem demandas grandes durante a semana? Imagine se você é aquela pessoa mais sensível, que acaba tendo um pouquinho mais de efeito colateral ou de efeitos adversos, e aí você aplicou na segunda-feira, você vai trabalhar segunda, terça, quarta para começar a dar uma melhorada, ou seja, você passou a semana inteira no seu trabalho passando mal. Isso é muito ruim, porque é um ambiente que não tem como você controlar. Imagina você falar, pô, eu não vou ir trabalhar hoje porque eu estou fazendo uso da medicação e quando eu como me dá um pouco de náusea. Até poderia acontecer, tem paciente que usa a medicação e tem efeitos muito pronunciados. Você vai passar no médico, vai ser orientado, às vezes, até o afastamento momentâneo daquele dia. Mas, de maneira geral, não é o que acontece, pessoal, tá? Porque os efeitos são leves. Mas ninguém vai querer, mesmo com efeitos leves, ficar passando mal numa segunda-feira de trabalho. Então, existe esse racional também de você aplicar na quinta ou sexta-feira, porque se por um acaso, no começo do tratamento, você for um pouco mais sensível e isso acabar gerando um certo desconforto para você, sexta-feira é um dia só de trabalho e sábado e domingo você está na sua casa, está no conforto. Você consegue controlar muito mais as variáveis, você consegue controlar
o ambiente, se precisar ficar um pouco mais tranquilo, sem ninguém conversando com você, sem ninguém gerando demanda, sem ninguém, é muito melhor. Então, indiscutivelmente, o final de semana acaba tendo a sua vantagem também, até do ponto de vista de possíveis efeitos colaterais, tá, pessoal? E terceiro ponto, que também eu considero muito importante, a parte de autonomia de rotina. Porque no final de semana, sábado e domingo, você tem mais autonomia para se hidratar da maneira que você achar adequada, para consumir os alimentos que são melhores de ser consumidos nesses dias, ou usando a medicação, inclusive, que são alimentos fontes de frutas, alimentos naturais, alimentos que não têm muitos industrializados, muito tempero, muito condimento, que são, às vezes, a alimentação do dia a dia. Tem gente que esquece de levar a marmita lá no trabalho, vai ter que passar no restaurante, vai ter que comer não sei aonde, e aí você não tem mais controle do que foi colocado de tempero. Se você não fez compra, você não consegue achar fruta tão fácil assim no seu dia a dia, ali 3 horas da tarde, no meio do trabalho. Agora, no final de semana, mesmo que você não tenha em casa, você pode falar, poxa, eu estou precisando desse tipo de alimentação, vou sair para fazer uma compra. Então faz muito sentido também você ter essa autonomia. Então é por conta disso, pessoal. Esses 3 principais itens fazem com que seja mais vantajoso você aplicar quinta ou sexta. Em termos de horário, não tem muita diferença, tá, pessoal? Mas algumas pessoas preferem aplicar no período noturno, justamente porque faz a aplicação. Sempre que eu aplico 6 horas, 8 horas, eu fico meio estranho. Então eu prefiro aplicar quando é umas 8 horas da noite, 6 horas da tarde, porque daí se vem essa sensação mais estranha, eu vou praticamente já estar em casa aí à noite e ao mesmo tempo eu vou dormir. Então aquelas 8 horas que eu ficaria um pouquinho estranho, eu vou estar dormindo, não vou sentir tanto esses efeitos. É uma maneira estratégica também, mas eu de maneira geral uso pouco essa estratégia. Eu uso mais a estratégia da quinta e sexta-feira, conforme necessidade do meu paciente, tá? E o que mais que eu precisava falar para vocês? Verdade, em relação aos exercícios, pessoal. Além de tudo isso que eu acabei de mencionar, a parte de exercícios também é importante. Por quê? Quando você está fazendo uma caminhada, quando você está fazendo um exercício abdominal, quando você está se movimentando, você indiretamente estimula o movimento do seu intestino. Para quem está usando a medicação, isso muitas vezes é interessante também dar uma certa estimulada, principalmente no começo da adaptação, porque a pessoa pode ficar um pouco mais constipada, com dificuldade de ir ao banheiro, e você pode observar, você já deve ter, se não teve contato com alguém que corre, a corrida é um dos melhores exemplos, né? A pessoa começa a correr ali uma prova e tudo mais, e fala, nossa, eu nunca tive vontade de ir no banheiro, no meio da prova eu tive, por conta do exercício. Às vezes você vai fazer um exercício abdominal, você vai notar que isso às vezes melhora o trânsito intestinal. Então, final de semana também é o momento que você tem maior possibilidade de fazer exercícios, de ir lá fazer uma caminhada, de ir para uma academia, de fazer alguma outra atividade que faça sentido para você. E lembrando que não é o assunto desse vídeo, pessoal, mas o exercício ele não é um complemento do tratamento, ele é parte do tratamento. Então, quem usa qualquer medicação dessa e não se exercita, está fazendo o tratamento parcial, não está fazendo o tratamento completo. Tá? O tratamento completo consiste em fazer exercício, alimentar-se de maneira adequada e usar a medicação. Se você deixa algum desses critérios de lado, você está fazendo parcialmente. É importante mencionar isso, por mais que seja ruim de escutar, mas é importante para você saber que o investimento é alto. Então, nós precisamos ter noção de que o tratamento está sendo feito de maneira completa e da maneira mais inteligente para você ter o melhor resultado possível. Certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa os comentários aqui embaixo. Você já pensou em alguma outra estratégia relacionada a isso? Você já escutou, às vezes, algum colega médico também passar essa instrução para você? Deixa o comentário aqui embaixo, é muito legal da gente ficar sabendo, divulgar esse tipo de coisa, mas de maneira geral essa estratégia que eu acabo assumindo para os meus pacientes. E ao mesmo tempo, não esqueçam que todos os meus vídeos eu tenho deixado na descrição vários links para vocês acessarem. Um é do Linktree, que é um link geral que vocês conseguem acessar telefone do meu consultório, você consegue acessar materiais, vocês conseguem acessar Instagram, tudo de uma maneira mais fácil. E eu também sempre gosto de disponibilizar um material para que vocês consigam acessar esse material com informações importantes sobre o tema Mounjaro, tá? Então, é um material mais completo
em que você vai ter vários assuntos, só que de maneira organizada e didática, para você entender tudo que você precisa entender sobre esse tipo de medicação na hora que você for usar, tá? Ou se você já está utilizando para entender, será que eu estou cumprindo todas as regras que eu deveria estar cumprindo na utilização? Então esse material serve para isso. Resumindo o vídeo, pessoal, a aplicação quinta ou sexta-feira, por quê? Para cobrir final de semana e ter um melhor resultado justamente nos momentos em que a gente mais tem dificuldade, que é o final de semana. Então você vai estar mais controlado no final de semana. Segundo ponto, efeitos colaterais. Se você aplica na quinta ou sexta e porventura tiver um pouquinho de efeito colateral, ainda estiver na fase dos efeitos, porque eles tendem a diminuir ao longo do tempo, é mais interessante você estar em casa do que no trabalho ou qualquer outro ambiente durante a semana. Terceiro, autonomia em relação à alimentação. Você consegue ter maior controle e comer alimentos que ajudam nesse processo e evitar excesso de gordura, excesso de condimentos, excesso de temperos, alimentos industrializados, comida pronta que você não sabe a procedência, que faz você ficar ali lembrando o dia inteiro desse alimento. Você tem maior controle no final de semana. Isso também ajuda na parte comportamental, fora a parte extra, que é o exercício físico, que você também tem maior controle no final de semana. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem no like, compartilhem o vídeo. Vamos fazer essa informação chegar para a maior quantidade de pessoas. E se você conhece alguém que está usando essa medicação, compartilha com ela, porque vai ser uma maneira carinhosa de você ajudar essa pessoa a realizar um tratamento que é extremamente importante, fundamental para a vida dela e que são dicas super valiosas que vai melhorar, inclusive, a qualidade de vida dela em vários aspectos. Certo, pessoal? Até mais e até o próximo vídeo. E se tiver tema de vídeo que faça sentido para vocês, comenta aqui embaixo que eu estou pegando ali os comentários, estou tentando absorver o máximo possível e usar todas as dúvidas que vocês têm para criar mais conteúdo, para que a gente construa um canal cada vez maior com o máximo de informações possíveis e ajudar o máximo de pessoas que nós pudermos.